Mas a gente abre o programa de hoje, olha só que legal. Vocês já ouviram falar a respeito de suplementos. Mas vira e mexe, a gente também fala assim, ó, complementos. Será que é a mesma coisa? Será que tem diferença entre suplementos e complementos? Doutor Daniel Bratan, bem-vindo. Obrigado, Tudo bom, Cláudia? doutor? Tudo ótimo. Prazer tê-lo aqui. Prazer Endocrinologista. Vai nos contar um pouquinho a respeito desse assunto. A gente já olha assim, né, as cápsulas coloridas, a alimentação, nosso organismo, como é que tudo isso funciona. E eu acho que tem sido aí uma grande discussão dentro da área médica. Até que ponto, então, suplementar ou comer um pouquinho mais de algum alimento, que vai trazer mais benefício, né? Bem-vindo. Exatamente. Hoje a grande discussão é assim, né? Por que nós precisamos suplementar ou complementar? Né? O que acontece? Né? Pesquisas vêm mostrando que a população tem um déficit, né, muito grande de vitaminas. Por que isso acontece? Que os alimentos que a gente ingere, apesar de terem uma carga, né, de nutrientes, vitaminas, minerais que a gente precisaria ingerir, são alimentos que muitas vezes são processados, são modificados geneticamente, e isso diminui essa carga de nutrientes. Entendi. Então hoje é essencial que a gente precise suplementar algumas vitaminas e alguns minerais, porque só da alimentação a gente não consegue, a não ser, né, alguns casos muito específicos que as pessoas se alimentam com alimentos 100% orgânicos. Aí esse, exato, que é muito difícil hoje, mas existem ainda algumas pessoas que conseguem isso, né? Eu tenho alguns pacientes que moram no interior, tem sítio, chácaras, e falam, olha, eu vivo da minha horta. Então isso é maravilhoso, não tem nenhum tipo de processamento, né? Nenhum tipo de agrotóxico, né? E o cuidado com esse solo é algo extremamente importante também. Exatamente. E embora a gente sempre diga que a gente vive num país tropical, as estações estão um pouco modificadas. Né, modificadas, em desequilíbrio. Então acaba que, assim, por mais que também todas as empresas muito sérias que também fazem, né, a produção de alimentos, por mais que tenham todo cuidado, nem sempre a gente vai ter um alimento completo. Exatamente. Então, para começar, suplementação significa o quê? E complementação significa o quê? Então, suplementação, né, o que são suplementos? Suplementos são produtos que vão aumentar a carga, né, de nutrientes e vitaminas, né? Eles aumentam todos os nutrientes e vitaminas do seu organismo. Qual que é a diferença para o complemento? O complemento é um nutriente específico que você vai suplementar para poder corrigir algum desequilíbrio que essa pessoa tem. Então, por exemplo, vitamina C isolada, ela é um complemento. Então, tem pessoas que, apesar de se alimentarem, né, ingerirem a laranja, ingerirem o limão, elas têm deficiência de vitamina C. Então, isso repercute no organismo. Então, muitas vezes a gente precisa complementar através de algum produto, uma vitamina C manipulada para esse paciente poder atingir os níveis ideais. Que interessante. Já a suplementação? Já a suplementação, dentro do suplemento existem vários nutrientes, né? Então, por exemplo, a gente pega um suplemento de whey protein, ele tem lá a proteína, mas ele tem o carboidrato, tem gordura, tem vitaminas, tem minerais, ou seja, ele tem uma carga de nutrientes muito maior, ou seja, ele vai aumentar vários nutrientes do seu organismo. Então, quando a gente fala até de complementos, a gente está falando muito dessa indústria da manipulação, né? Que vocês médicos conseguem colocar numa quantidade exata e bem individualizado o que é necessário para aquela pessoa. Exatamente, exatamente. E até que ponto equilibrar, então, a suplementação, né? E todo esse complemento também em cápsulas vai melhorar a qualidade de vida, até pensando na questão do emagrecimento. Você, como endocrinologista, a gente sabe que esse é um tema, né? Que eu acredito que seja a sua prática clínica quase que diária. Quase que diária. Hoje em dia as pessoas buscam muito, né, o emagrecimento, a longevidade saudável, melhora de performance, né? Então, dentro desse processo de emagrecimento, a gente precisa sim de alguns aliados, de alguns suplementos e de alguns complementos. O que hoje a gente vem observando dentro da medicina é que alguns complementos, quando eles são utilizados via oral, eles têm uma perda muito grande durante o trajeto no trato intestinal. Então, muitas vezes a gente opta, em vez de fazer um manipulado, a gente faz a complementação de vitaminas ou intramuscular ou com soroterapia, onde você coloca aquele combo de vitaminas que o paciente precisa direto na infusão na veia para não ter essa perda, né? De qualquer forma, alguns pacientes vão ter os benefícios só com as cápsulas. Só com as cápsulas, exatamente. Aí vai ser um pouco individual. A gente vai avaliar de paciente para paciente. Muitas vezes o que é feito é a gente faz uma complementação intramuscular e a manutenção com as cápsulas via oral. Isso é muito, muito comum. E doutor, assim, a gente sabe que até pensando no Brasil como um todo, a questão do SUS, é muito difícil que as pessoas consigam fazer exames com muita frequência para ver essa questão das vitaminas, né? Isso é um fato. E aqui, como a gente tem um espaço aberto exatamente para ajudar todas as pessoas, inclusive aquelas que não têm a possibilidade de a cada 4, 5 meses, que seja, ter os seus exames ali com as quantidades de vitaminas. Como é que hoje, então, a gente consegue entender, pensando em sintomas, né? Pensando em queixas, que talvez,
faltando uma vitamina ali naquele paciente? Então, por exemplo, pacientes que ficam gripados, ficam doentes com frequência, né? Tá. São pacientes que podem ter deficiência de vitamina D, de vitamina C. Cansaço e fadiga está muito associado à vitamina B12, né? Deficiência de ganho de massa muscular, muitas vezes os pacientes não conseguem atingir aquela meta, né? Ou seja, cada pessoa, existe uma meta, uma quantidade de proteína que precisa comer no dia, uma quantidade de carboidrato que precisa comer no dia. Tá. Então, muitas vezes, esses pacientes, eles não conseguem atingir essas metas nas refeições. Um paciente que fica cansado, fadigado, ele relata que, poxa, eu faço exercício, não ganho massa muscular. Ou até os pacientes que não têm acesso à academia, eles falam, poxa, o que eu venho percebendo ao longo desses meses é que eu estou ficando mais magrinho, mas eu estou ficando flácido, ou seja, eu estou perdendo massa muscular. Tá. Então, esses são sintomas que a gente observa. Que a pessoa pode procurar ajuda, então, e de repente suspeitar uma falta aí de alguma vitamina. De alguma vitamina, pensando exatamente. na questão nutricional. Exatamente. Agora, quem deve fazer uso de suplementação? Todo mundo que treina? Porque é uma grande discussão, uma polêmica, né? Eu, por exemplo, prefiro minha parte em comida. Mas a gente sabe que a suplementação pode otimizar uma série de coisas. Exatamente. O que eu falo para todos os meus pacientes? Que o ideal é que a gente consiga angariar tudo que a gente precisa da alimentação. Esse eu falo assim, isso é o primordial. Quantidade de carboidrato, proteína e gorduras que a gente adquira direto da alimentação. Mas hoje, dependendo do objetivo que o paciente tem, fica muito difícil. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Eu tenho alguns atletas que eu acompanho no consultório que eles têm uma taxa metabólica, ou seja, o gasto de calorias dele ao longo do dia é muito grande. E aí, quando a gente soma, né, a taxa metabólica basal, que é o que ele gasta parado, mais o treino dele, ele tem um gasto de calorias muito grande. Entendi. Então, quando a gente vai repercutir isso na alimentação, a gente vê que a quantidade de alimentos que ele precisa num dia é muito grande e ele não vai conseguir ingerir isso. E aí, nesse caso, a gente acaba lançando mão da suplementação para poder ajudá-lo a atingir essas metas que a gente precisa. E nesse caso, você está falando mais dos homens, né? Porque é difícil encontrar uma mulherada aí que, olha, não dá conta, enfim, que acaba gastando muito mais. Tem que ter muito treino, né? Tem que ter muito treino e tem que ter, assim, uma quantidade de músculo muito grande. É o que eu sempre explico. Quem manda, quem manda no seu metabolismo é a massa muscular. Tá. Quanto mais músculo você tem, maior a sua taxa metabólica, mais o seu gasto. E quanto maior o seu gasto, mais nutrientes você vai precisar. Doutor, hoje pensando em suplementação, a gente sabe que existem várias marcas e os preços são diferentes. Pensando na questão das marcas e do que é isolado, coisas desse tipo. Hoje, você acredita que quais seriam os principais e melhores suplementos, pensando na segurança, em tudo que já é conhecido, né? O tempo, né, que vocês já tiveram para tanto de estudos científicos como da parte clínica mesmo para ver benefícios. Sim. Hoje, alguns suplementos que têm evidência científica, hoje a gente fala da creatina. A creatina é um dos suplementos que mais tem evidência clínica, né? Tem estudos randomizados, que são estudos grandes, né? Que mostraram que a creatina tem eficiência no ganho de massa muscular. Tá. Porque a creatina, ela aumenta a recuperação da fibra muscular. Ela aumenta, e ela leva mais energia para dentro da fibra. Então, esse é um dos suplementos que mais tem evidência, né? Hoje, com estudos randomizados, que são estudos grandes, né? Estudos duplo cego, são estudos de impacto mesmo no meio médico. E aí, o consumo, ou seja, o horário do dia que ele vai ser inserido vai depender do horário do treino? Vai depender do horário do treino, vai depender da quantidade do treino, se ele treina 1 ou 2 vezes por dia, né? Se ele treina em jejum, se ele treina à noite, tudo isso é avaliado durante uma consulta. O whey protein também, né? O whey protein também, eu ia complementar. Tanto a creatina quanto o whey protein são 2 suplementos que a gente observa que tem muito resultado, principalmente porque o whey protein ele não só tem quantidade de proteína necessária, mas ele também tem carboidratos, né? Então, ou seja, para o paciente que tem um objetivo, né, de ganho de massa muscular, né, melhora de performance, e quando eu falo ganho de massa muscular, não é só aquele paciente que quer ficar grande, eu falo que depois dos 40 anos a gente perde muita massa muscular, então a tendência é que a gente precisa ganhar massa muscular como manutenção. Tá. Então, esses pacientes é muito indicado usar o whey protein, usar a creatina, que são suplementos que vão ajudar nesse processo. Além de ajudar a ganhar um pouco de massa muscular, evita perder também. E a gente tem notado, e fora do Brasil já é uma realidade muito grande, eu acredito que aqui também já, né, a gente teve uma última feira aí, na Natural Tech, que a gente conseguiu observar, muita suplementação vegana, Exato, né? existem. Como é que é esse mercado, então, doutor? Assim, até que ponto a gente pode escolher em whey, que é do soro do leite, ou não, vamos priorizar uma proteína que vem da ervilha, por exemplo, né? Isso
Então, hoje o mercado está crescente, né, nesse sentido. O que eu sempre oriento para meus pacientes, quanto mais natural for o whey protein, melhor para ele. Então, existem algumas marcas hoje que a gente já observa que, por exemplo, que vem até escrito no rótulo, eu indico essa marca para alguns pacientes, olha, as vacas da onde foram tirados o leite, elas são criadas em criagens de família, não usam antibióticos, né, não usam suplementos nessas vacas, né, ou seja, são alimentos que são muito mais naturais. Então, ou seja, nesses alimentos que são retirados desses animais, são criados de maneira natural, que não usam antibióticos, não usam suplementações, o whey protein é mais natural. É um whey protein que a gente consegue uma carga de proteínas e aminoácidos muito maior do que aqueles outros que são mais processados. E aí vai depender, então, de cada paciente, até para tolerar um gosto, né, o sabor, a textura, mas no fundo, o princípio, assim, o objetivo é o mesmo. No fundo, o objetivo é o mesmo. O que a gente observa, por incrível que pareça, essas marcas mais naturais têm um sabor muito mais gostoso, né? Então, engraçado. Os pacientes voltam e falam, é verdade, doutor, eu usei essa marca que você me recomendou e, nossa, tem um gosto muito, muito melhor do que aquele outro que é mais processado, né? Consegui digerir melhor, consegui usar por mais tempo. Então, a gente observa isso, que os naturais têm um gosto muito melhor. Agora, doutor, eu vou te fazer uma pergunta, não sei se é polêmica, mas é interessante. Por exemplo, quem tem ali uma rotina de consumo de proteínas, carboidratos, gorduras, de forma normal, não segue nenhuma dieta, enfim, low carb ou cetogênica, e usa fonte de carboidrato, né, para treino, para queimar gordura e tal. Quando a gente pensa hoje, qual é uma melhor fonte? É ter uma fonte ali que venha dos alimentos ou usar uma suplementação à base de carboidratos? Tem diferença quando a gente pensa nessa questão da insulina e até do fornecimento, vamos deixar assim, da energia? Eu sempre penso nisso, porque para que tem uma base de carboidrato se a gente tem um monte de alimento que é carboidrato? Exato. Por exemplo, vou dar um exemplo. O carboidrato complexo, né? Então, só para quem está em casa entender, carboidrato complexo, um exemplo muito simples é a batata doce. E o que é o carboidrato complexo? São aqueles alimentos que não aumentam muito a sua glicemia e por consequência, não aumentam muito a sua insulina. A batata doce, ela é um excelente exemplo disso. Seria um pré-treino muito legal, uma fonte de carboidrato. Mais que isso, a batata doce, no seu intestino, ela fermenta. Na fermentação dela, ela forma um outro aminoácido, que é o hidroximetilbutirato, que hoje é muito usado em academias, que é o HMB, o famoso HMB, que é um aminoácido que ajuda na reestruturação da fibra muscular. Então, ou seja, a gente tem esse alimento, né? Mas assim, quanto tempo vai levar para esse alimento chegar lá no seu intestino, digerir, fabricar o hidroximetilbutirato para poder ficar disponível para a sua fibra muscular? Então, muitas vezes, o atleta não tem esse tempo disponível. Entendi. E aí, muitas vezes, a gente precisa lançar a mão de um carboidrato sintético, que a absorção é mais rápida e vai conseguir dar uma fonte de energia para aquele treino específico para ele. Então, neste caso, também precisa de orientação, porque fazer isso de uma forma errada pode descontrolar absolutamente tudo e aumentar, inclusive, o peso, né? Exatamente, exatamente. Precisa de orientação. Tem perguntinhas do público, quem escreveu pra gente, aproveitem, olha lá. Obrigada, Gustavo, um beijo, querido. Existe um melhor horário para tomar, então, um multivitamínico? Então, essa é uma pergunta muito polêmica, porque teve um estudo que fizeram mais ou menos 1 ano e meio atrás, que eles observaram? Que a vitamina C, a depender do horário do dia, ela tem uma absorção maior ou pior. Né? Isso varia de cada paciente para cada paciente. Então, hoje, o que a gente recomenda? Sempre de manhã. Mas existem períodos do dia que, dependendo do seu organismo, você vai absorver mais ou menos aquele determinada vitamina que você está tomando. Tem alguns que podem ser noturnos, tipo antes de dormir, tal... Existem, vou dar um exemplo, por exemplo, a gente pegar um complemento, na verdade, né? A gente usar a melatonina à noite. A melatonina ela precisa ser tomada durante o período da noite. Tem pacientes que às vezes usam durante o dia e percebem que ficam até um pouco mais cansados. Exatamente porque está forçando o cérebro a tentar descansar no horário que não é. Né? Então, dependendo da vitamina e do objetivo, vai ter horários para a gente orientar ou não. Mas o que vale lembrar é que existem vitaminas, existem complementos que, dependendo do horário do dia, vão absorver mais ou vão absorver menos. Então, vou te perguntar, aproveitar ômega 3 e o DHEA, que hoje é, né, uma realidade aqui também no Brasil, com orientação, né? O ômega 3 também, que é um óleo derivado, né, dos peixes, ajuda muito na parte cardiovascular, é um protetor cardiovascular e é muito bem indicado. Quando que a gente usa ele? Sempre no período da manhã e no período da tarde, né? A gente, geralmente, dependendo da quantidade que o paciente precisa, ele vai usar sempre no período da manhã e, dependendo da necessidade, complementar mais no período da tarde. Da tarde, não colocar, então, o ômega 3 à noite. E o DHEA? O DHEA a gente usa sempre de manhã, né? Ele é um estimulante, ele vai ajudar você a produzir alguns hormônios andrógenos, como a testosterona, ao longo do dia, e a gente pede sempre que comece a usar ele sempre no período da manhã. Muito bom. Tem perguntinhas do público, olha lá. Obrigada, Nívia, um beijo. Quem já passou dos 40 e não malha regularmente, pode tomar creatina? E quanto à glutamina?
Vamos lá. Então, é o que eu falei, depois dos 40 anos, há uma tendência, né, de tanto homem quanto mulher, por conta da queda dos níveis hormonais, de cair a produção dos níveis hormonais, e aí a tendência é o quê? Que o paciente começa a perder massa muscular. Tá. Ele entra no processo de catabolismo, é perda da massa muscular. Então, depois dos 40, é o que eu sempre falo, o paciente precisa fazer exercício físico, precisa de uma musculação, né? E a creatina é um grande aliado. Agora, usar creatina sem estar fazendo atividade física não tem eficiência nenhuma. Nenhuma. E a glutamina também. A glutamina também é um excelente reparador de fibra muscular, age semelhante à creatina, mas se a gente não tiver em treino, em atividade física, você não vai mudar nada e vai só estar desperdiçando um suplemento. Você sabe que tem um médico que eu já ouvi que ele diz assim, vai fazer xixi mais caro. Exatamente. Porque vai tudo ser eliminado na urina e não vai ter aproveitamento. Não vai aproveitar nada. Ou seja, vai gastar dinheiro à toa. Vai gastar dinheiro à toa. Quer falar mais? Pode falar. Até eu brinco assim, entre você treinar, né, e tiver que escolher, o paciente fala, doutor, mas eu vou treinar ou vou tomar suplemento? Então vai treinar. Vai fazer exercício físico, vai fazer atividade física. É o ponto principal. É o ponto principal. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Miriam. Um beijo. Tenho 60 anos e no momento só estou fazendo caminhada. Tomo shots com cúrcuma, gengibre e limão. Seria um complemento ou um suplemento? Olha que legal. Essa paciente, ela usa vários nutrientes, né? Ela usa várias vitaminas ali, vários complementos e ela acabou formando um suplemento para ela. Ou seja, dentro de um suplemento você tem vários complementos. Tá. E esse shot que ela faz, eu indico bastante para os pacientes, né? Para eles usarem esse shot em jejum, que ajuda a aumentar a vitamina C do organismo. Todo dia? Todo dia. Um limão espremido, um pedacinho de raiz de cúrcuma. Eu peço para deixar descansar ali 10 minutinhos, depois você coa. E aí junto aí você pode até colocar o própolis, pode colocar o gengibre e fazer como um shot em jejum, que ajuda muito a aumentar a imunidade, porque consequentemente vai aumentar a sua vitamina C. E aí, repetindo todos os dias, sempre em jejum, o corpo também entende, né, que aquilo é algo de todo dia, porque assim, tem coisa que a gente fala que é legal, mas se a pessoa fizer uma vez a cada X, o corpo também, né, não é um dia que vai dar todo esse boom de imunidade. Isso precisa virar uma rotina para o paciente. Até muitos deles falam assim, doutor, eu fiz uma semana e não senti nada. Exato, isso precisa virar um hábito, precisa virar uma rotina. É igual atividade física. O paciente vai uma semana na musculação e fala, olha, não senti nada de diferente. Sim, torna isso uma rotina na sua vida, né? Que ao longo de 1, 2 meses você vai perceber a diferença no seu corpo. Tá aí. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Regiane, um beijo. E o magnésio, onde entra? Falam que ele é o maestro aí, né? Olha, eu falo assim que o magnésio é um dos minerais assim que mais tem benefícios no nosso corpo. Uma pesquisa mostrou que ele está envolvido em 300 atividades no seu organismo. Uau. Então assim, ele ajuda na parte cerebral, parte cognitiva, ajuda no processo de contração muscular, ele regula neurotransmissores como serotonina e dopamina, ajuda na parte intestinal. Então, ou seja, o magnésio é um dos complementos mais importantes e hoje, né, se tiver que escolher um complemento para tomar, eu falo, o magnésio é essencial para todos os pacientes. E a gente não consegue atingir, né, níveis ideais de magnésio só com a nossa alimentação. Sério, então é algo que todo mundo tem que complementar. Exatamente. E doutor, assim, o excesso também desses complementos pode prejudicar a saúde? Pode prejudicar. Eu sempre brinco assim, que a diferença, né, do remédio e do veneno é a dose. Então a gente precisa sempre fazer de uma maneira consciente, acompanhar, né, com um profissional, fazer exames para poder saber os níveis que está. Então, poxa, o paciente tem uma vitamina D que está adequada. Não tem necessidade de você ir lá e ficar complementando essa vitamina D, né? Mas aí o paciente ouve, mas a vitamina D faz bem, começa a tomar por conta. Isso traz repercussões negativas para o organismo, né? Pode trazer lesões em alguns órgãos, isso preocupa demais. Mesmo porque hoje o que mais se vende nas farmácias é a parte de vitaminas e é de livre acesso para todo mundo, né? Sem dúvida. Por isso eu comentei a questão até no início da nossa entrevista das pessoas que não têm a possibilidade de fazer exames ali periódicos, né, com mais frequência, quando entendem que precisam dessas vitaminas. Precisa ter queixa, né, como você falou, tem que ter um sintoma, a gente tem que ter queixa, senão pode ser complicado, né? Exatamente. Tem mais perguntinha, olha lá quem escreveu pra gente. Obrigada, Jane, um beijo. Qual o melhor horário para tomar ácido fólico? O ácido fólico a gente sempre indica tomar no período da manhã. Esse é o melhor horário. Também. Ou metilfolato. O metilfolato. Os dois sempre no horário da manhã. Sempre no horário da manhã. Sim. Tem mais, Gláucia? Vamos falar agora um pouquinho, continuar. Estamos mesclando um pouquinho de complemento e de suplemento, porque eu sei que tem uma dúvida muito grande quando a gente está falando dessa questão, e principalmente para as mulheres, né? Tem uma polêmica envolvendo os suplementos, doutor, que eu queria que você comentasse, que é a questão de sobrecarregar os rins, porque a gente está falando de aminoácidos, de proteína. Quando isso pode acontecer? Ou existem pessoas mais sensíveis que mesmo com uma dosagem mais baixa já vão ter problemas?
Então, o grande mito que existe, um exemplo é a creatina, né? Então, tem muita gente que fala, né, que existe esse mito falando que a creatina pode alterar a função dos rins. Na verdade, os estudos já mostram com segurança que a creatina não afeta a função renal. Os pacientes podem fazer uso com segurança. Agora, é o que eu sempre falo, o excesso desse suplemento pode acarretar algum impacto, não só nos rins, mas também acarretar impacto na função hepática. Né? Existe uma gama de suplementos que a metabolização deles passa por uma via hepática. Jura? Então, exatamente. Então, a gente se alimenta, né, aqueles aminoácidos, aqueles nutrientes vão passar por uma metabolização hepática e o excesso deles pode causar uma lesão no fígado. Ou seja, você pode intoxicar o seu fígado por excesso de suplemento. Gente, que perigo. Você tá ali achando que tá arrasando, né? E tá trazendo E aí mal a gente tá falando de uma questão de suplementos, não de complementos. Vitaminas, minerais, não. Aí é mais questão de aminoácidos. Exatamente. Complementos também existem alguns riscos. Existem alguns complementos que em excesso você pode acarretar alguns problemas para o organismo da pessoa. É hepático. Exatamente. Tem que ficar atento mesmo. Dá tempo de mais uma? Na tela. Obrigada, Kelly. Um beijo. Qual a diferença entre os wheys? Então, isolado, hidrolisado, enfim. Qual o melhor para utilizar quando o objetivo é emagrecimento? Essa pergunta é um clássico no seu consultório, não é? O whey isolado, existem alguns aminoácidos que ele vai estar em maior quantidade ali. Né? Então, o fato dele ser hidrolisado é o fato do processamento como ele é feito. Então, o que eu sempre oriento para meus pacientes? O whey protein tem que ser o isolado, porque vai ter uma maior quantidade de aminoácidos livres para poder ser utilizado para o organismo. Tá? E o melhor horário para a gente poder usar o whey protein é sempre após a atividade física. Em seguida. Acabou a atividade física, você acaba suplementando com whey protein. Porque é nesse momento que você está numa carência muito grande, né? Você acabou usando toda a reserva do organismo ali. Tá. A fibra muscular está carente de aminoácidos, está carente de alguns nutrientes para poder iniciar o processo de reparo. Então, logo após o treino, esse é o momento ideal para a gente estar fazendo a suplementação. Mas a Kelly perguntou ainda numa questão do emagrecimento. Esse suplemento precisa ser contabilizado nas calorias do dia. Então, assim, não adianta falar, vou tomar o whey protein que eu vou emagrecer. Não, na verdade, se você tomar whey protein, né, fora de uma dieta, fora de um contexto onde você calcula a quantidade de gasto de calorias desse paciente, ele vai fazer o contrário, vai fazer você engordar. Né? Então, por exemplo, onde que a gente coloca o whey protein? Quando a gente faz um cálculo ali para o paciente, fala, olha, a sua meta de quantidade de proteínas num dia vai ser de 200 gramas. Tá. Né? E aí esse paciente, a gente fazendo um cardápio para ele, fazendo um diário alimentar, a gente observa, poxa, ele só consegue num dia 150 gramas de proteína. Entendi. Nesse caso, a gente consegue com o whey protein fazer essa complementação dessas 50 gramas que faltou. Tá? Mas qual que é o processo errado? O paciente ele já se alimenta, consome os 200 gramas de proteína, já está adequado na dieta dele e ainda assim ele coloca o whey protein. Isso aí não vai trazer nenhum benefício para emagrecimento. Pelo contrário, esse paciente pode acabar aumentando o percentual de gordura dele. E homens precisam um pouquinho mais que as mulheres. Homens precisam de uma quantidade de proteína muito maior do que as mulheres. Se a gente pegar a taxa metabólica do homem e da mulher, isolados, a taxa metabólica do homem já é muito maior, porque a quantidade de músculo que o homem tem no corpo é muito maior do que a mulher. Nada de seguir o treino dos maridos, meninas. Exatamente. Nem as refeições, Nem as não refeições, vai dar certo. Não dá fala, certo. Não, a gente treina junto, a gente faz um treino parecido, tá o mesmo suplemento que ele, até para, né, para ter ali, enfim, otimizar o negócio, você tem um suplemento para o casal e tal, mas a conta é diferente. A conta é diferente e a quantidade também. Vamos para a perguntinha do público, olha lá, dá tempo. Obrigada, Duda, um beijo. Qual o melhor horário para tomar o zinco? O zinco, o ideal é que tomar ele junto com a vitamina C. O zinco ajuda muito também no processo de imunidade. Então, o que eu falo? Tanto a vitamina C quanto o zinco, você toma sempre próximo de alguma refeição. Principalmente uma refeição que tenha a quantidade de ferro adequado. Porque o ferro, junto com o ferro, vai ajudar a absorver uma quantidade maior de vitamina C no organismo. Então, precisamos do zinco também. Também. Então, zinco, magnésio, vitamina C, vai junto. Vitamina C, vitamina D. Tem mais, olha lá. Mara, obrigada, um beijo. Que tipo de vitamina C tomar? Ela é efervescente? É bom? Boa pergunta, né? Qual que é a diferença? Boa. Vou te falar uma coisa, assim, vitamina C, nesse estudo que eu falei, né, que mostrou a absorção de vitaminas é deficiente, a vitamina C, a cada 1 grama que a gente toma, que é um comprimidinho efervescente, a gente absorve no máximo 300 miligramas. Ixi. Tanto que eu brinco com os pacientes, você toma a vitamina C efervescente, o seu próximo xixi é extremamente alaranjado, você perde 70% dele ali na urina. Então, qual o melhor jeito da gente tomar vitamina C? Fazendo aquele shot matinal, colocando a cúrcuma, colocando limão, colocando gengibre, colocando própolis, isso vai aumentar a sua vitamina C de maneira natural. E aí não vai se fazer necessário o uso do complemento isolado. Nunca tinha pensado nisso, observar então
A cor da urina, para ter urina. certeza do que a gente está eliminando. Exatamente. Né? Em alguns deles a gente vai ter essa coloração aí. Exatamente. Por causa de algum conservante, enfim. Tem mais, dá tempo. A última, Gláucia. Muito boa pauta, hein? Rosiele, obrigada, um beijo. Posso manipular a queratina? Pode sim, né? Já existem farmácias que têm esse produto em forma de manipulação, é seguro e pode fazer uso, não tem problema nenhum. Existe sim. Mas sempre, gente, acho importante dizer, quando a gente está falando de questões muito individualizadas, consultar um médico, Exato. né? Sei o quanto isto é difícil hoje, pensando numa realidade de muitas pessoas, de ter esse acompanhamento. Então, para dar cada tanto tempo, meu exame está aqui, será que isso aqui já repus, não preciso mais? Nossa, eu sei muito, por isso, o meu grande objetivo e o da minha equipe é que a gente faça uma entrevista muito completa para que as pessoas tenham, né, todo esse tipo de ajuda realmente, quando não podem estar no consultório médico ali, com todas essas explicações. Mas tem que fazer os exames dentro do tempo que precisa, Exatamente. Não tem outro jeito. Obrigada, viu, doutor? Imagina, o prazer foi meu. Doutor Daniel Bratan, endocrinologista, e você encontra o trabalho dele lá no Insta, @doutorabreviado.danielbratan, com N no final, @doutorabreviado.danielbratan, endocrinologista. Doutor, muito obrigada. Imagina, o prazer Te foi espero meu. numa próxima oportunidade. Vai ser um Mandem aí prazer. mensagens, né, que temas mais a gente tem que abordar, porque eu acho muito legal, teve uma interação com o público, principalmente pelas redes sociais, muito bacana, então é sempre, né, a gente fica sempre feliz quando tudo isso acontece. Obrigada, viu, Imagina, doutor? o prazer foi Até meu. a próxima. Até a Muito próxima. obrigada.